dele. Bom, vamos lá, gente. Vamos dar início à apresentação. Então, essa videoconferência da abertura é o módulo 3. O módulo 3, ele tem como tema comunicação e controle, ok? Então, são as ferramentas de comunicação com as pessoas ou os alunos e de controle de informação, controle de dados e de arquivos, né? O módulo 3, eu vou apresentar os objetivos, são fazer o treinamento dessas ferramentas, tá? E ele foi dividido em 2 temas. Um foi o ferramentas de comunicação direta, tá? Que é o caso do Gmail, o caso do Hangout e agora o Google Meet, tá? Essa expressão do Hangout, ela já está em desuso. Acho que se vocês perceberem as atualizações que o Google foi tendo, esse nome não aparece mais, ok? Mas a gente vai falar mais ou menos dele na tarefa, nem tanto, mas nas chamadas e nos testes, as informações que eu vou passar antes de vocês fazerem os testes, né, o material para estudo para o teste, vou falar um pouco, porque provavelmente a prova não vai ter sido atualizada totalmente, então é capaz da gente encontrar ainda alguns requisitos das falas sobre Hangout, então por isso que eu sempre vou tratar Hangout Meet, mas o nome atual dessa plataforma é Google Meet, tá? Ele é uma plataforma que foi atualizada. E o Google Groups, tá? Essas ferramentas de comunicação direta, normalmente são ferramentas que vocês já têm um pouco mais de afinidade de usar, tá? Que é o caso do Gmail, que é um e-mail, com alguns recursos específicos que a gente vai tentar tratar, tá? O Meet, que é essa ferramenta que a gente está usando agora como ferramenta, então acredito, ela além da simplicidade dela, vocês vão perceber pela experiência que não é tão complicado. O Google Grupos, que é o uso de ferramenta de criar e-mails de grupo, tá? Sem você precisar criar um e-mail em si. Então, você consegue criar grupos de e-mail e principalmente com um e-mail institucional, isso é muito mais fácil e produtivo, ao invés de você, por exemplo, você quer se comunicar com todos os professores, o gestor quer se comunicar com todos os professores, ele pode criar um grupo desses professores e não precisa toda vez ficar mandando um e-mail para cada pessoa. Isso evita também aquela questão do spam. Eu vou falar um pouquinho de cada ferramenta, tá? A gente vai separar um pouco esses objetivos. E depois a gente tem as ferramentas de controle de recursos, tá? O que são essas ferramentas? Elas são para controlar as informações e os recursos que a gente tem de uma maneira mais organizada. Então, a gente vai falar do Google Drive, tá? Do Google Agenda e do Google Sala de Aula, tá bom? Esses, eles vão ser tratados um pouco mais independentes, então, a gente vai fazer o lançamento deles com um pouco mais de tempo espaçadamente, tá? Nos dias, para que vocês tenham tempo de se aprimorar nessa ferramenta de comunicação direta e depois individualmente nessas ferramentas, ok? Então, eu vou falar agora um pouco do que quais são os objetivos que a gente quer em cada uma das ferramentas, tá? Talvez nas primeiras tarefas vocês não encontrem todos os recursos que eu montei para a formação, porque isso vai ser posterior nos materiais que a gente vai colocar para o teste, tá? Por quê? Porque senão ia ficar muito pesado para vocês e eles, apesar de achar importante, eles não vão ter peso na hora da prova, tá? Então, a gente achou por bem focar nas partes da ferramenta que serão mais cobradas e que são de uso mais comum, e depois a gente mostrar as informações e os processos de usar outras ferramentas, tá? Então, como ele é uma ferramenta de e-mail, então, óbvio, enviar as mensagens, tá? Responder a todos os remetentes de uma vez só. Criar e gerenciar filtros e marcadores, isso vai ser muito bacana. Localizar mensagens, né? O próprio Gmail, ele tem uma parte de localizador que você não precisa ficar separando em pastas ou organizando de uma forma muito adequada, de uma forma muito demorada, e você pode, através dessa gerência de filtros e marcadores, você pode localizar uma mensagem por diversos
fatores, ou por palavras que contem nela, ou por ter anexo ou não, ou por remetente. Às vezes você não lembra nem quem foi que te mandou essa mensagem, mas tem uma possibilidade de fazer a localização, tá? A criação de uma assinatura, ou seja, você criar uma assinatura do seu e-mail personalizada para que todo o seu e-mail venha com essa assinatura dentro. Usar o Google Translator ou o Google Tradutor em um e-mail que você receba diretamente na plataforma, você precisa ficar copiando, ok? Perdão, gente, eu passei a página aqui e não vi. Fazer a marcação de ícones e estrelas, que são marcadores para você dar algum destaque, né, nessa sua tarefa, tá bom? Criar e gerenciar os contatos, tá? E criar e gerenciar as tarefas a partir do seu Gmail, tá bom? Tantos os contatos e tarefas, as plataformas do Google como um todo, todas essas ferramentas, elas se entrelaçam, tá? Então, dessa maneira que elas interagem, isso faz com que uma ferramenta ela possa ser usada para gerenciar algum processo de outra ferramenta. Então, isso vai ser muito bacana. Quando vocês aprenderem a gerenciar contatos e tarefas pelo Gmail, que vai ser uma coisa bem bacaninha, e depois a gente entrar na agenda e fazer a gerência dessas tarefas, ou no Google Grupos e fazer a gerência desses contatos, tá? Então, a gente consegue trabalhar em conjunto com todas essas ferramentas. E criar o grupo de contatos, que aí a gente vai passar para a parte dos Google Grupos. O Hangout Meet, o que a gente vai querer? Fazer início de uma troca de mensagem por texto, fazer uma conversa de voz, uma conversa de vídeo, o compartilhamento de tela, que é isso que a gente está fazendo, criar grupos para o uso do Google Meet, que é a gente conseguir criar certos links, como esse link que a gente faz de videochamada, que é sempre, vocês perceberem, é sempre o mesmo link, e a gente cria ele sempre está usando esse link. Gerenciar e excluir histórico, tá? No caso das videochamadas, as gravações, no caso das mensagens, histórico das mensagens, que você consegue ter tudo isso salvo automaticamente, o gerenciar. Gerenciar a largura da banda, o que é isso? Às vezes a gente não tem conexão para todos, uma conexão adequada para que todos assistam. A gente consegue gerenciar a largura da banda do que a gente vai transmitir, tá? Se a qualidade de vídeo, qualidade de som, tudo isso a gente consegue fazer o gerenciamento. E gerenciar as notificações, que são os envios de mensagem dentro da agenda, os envios de mensagem para marcar essa videochamada, ok? O Google Groups, que é criar, gerenciar um grupo e participar de um grupo. Ele não tem muito segredo, ele tem, óbvio, algumas funções para criar dentro do grupos de fórum, etc., mas a gente não vai focar muito nisso porque existem outras ferramentas que são mais úteis nesse sentido, tá? O próprio Gmail e o próprio Sala de Aula como gerenciador nos supre quanto a isso, tá? Então, como uma ferramenta dentro da plataforma do G Suite para Educação, que é essa plataforma do institucional que vocês utilizam, o Google Grupos ele acaba ficando um pouco obsoleto porque a gente vai usar o Google Sala de Aula para fazer algumas gerências que ele tem, que é bacana se a gente for fazer algo pessoal, mas não é interessante. Então, esses são os dois pontos, como a gente precisa condensar isso um pouco mais, que eu resolvi participar, mas lógico que eu vou deixar depois algumas explorações ou qualquer dúvida que vocês tiverem no uso da ferramenta, a gente procurar, tá bom? Depois a gente vai tratar do Google Agenda, vai ser a criação de eventos, tá? Convidar pessoas para esses eventos, adicionar um local, a gente consegue adicionar um local físico dentro da marcação da agenda de um evento, tanto, sei lá, o hotel, a escola, quanto a gente consegue adicionar locais dentro, com esse e-mail institucional, locais dentro da própria escola. Então, por exemplo, você adicionou a sala dos professores, você adicionou a sala de multimídia, você adicionou uma sala de aula específica, você consegue adicionar isso na hora de agendar o evento, tá? Criar um link para Hangout, o Hangout e Meeting, né? Isso a gente já está no processo de atualização, que é criar esse link para a chamada, que é isso que a gente criou aqui, que é esse link que a gente está usando.
Configurar os lembretes, ou seja, os e-mails, se vai vir uma mensagem de aviso sobre a videochamada, sobre esse compromisso, se vai vir um e-mail, quanto tempo, que tipo de alerta, se vai aparecer no celular, se vai aparecer só no computador, tudo isso a gente consegue configurar. Anexar documentos necessários, a gente pode colocar isso em uma planilha ou um documento que seja necessário para ler antes desse encontro. Criar agendas e compartilhar agendas, ou seja, agendas que são compartilhadas. Então, tudo que for salvo nessa agenda, compartilhar com todos. Como a agenda que a gente dessa sala do Google Sala de Aula, ele cria já uma agenda e ela é compartilhada com todos vocês. Então, se vocês abrirem o Google Agenda com essa conta institucional, vocês vão ver uma agenda que é do curso, tá? Que é o Chromebook na sala de aula. E tá lá a agenda separado com todos os eventos que tem a ver com essa agenda específica, tá? E criar um bloco de compromissos e disponibilizar horários. Isso é bem bacana, a gente não vai fazer na primeira tarefa, mas isso depois eu vou deixar vocês a par para explorar, porque você cria um bloco, então às vezes a gente tem que marcar uma reunião com pais de alunos ou qualquer coisa que a gente tenha que fazer individualmente, mas a gente não sabe como que eles vão estar de horários e você não quer que... você não precisa ficar marcando e ligando e confirmando na agenda. Você cria um bloco com todos os seus horários disponíveis, eles vão lá, a pessoa vai lá, clica naquele horário que ela quer marcar e já agenda. E a partir do momento que ela clica, já limita aquele horário. Então, todas as pessoas podem agendar dentro da sua agenda e você só vai conferir os agendamentos, tá? Isso é uma coisa muito legal que eu quero que vocês terminem esse módulo sabendo disso. Assim, só para não deixar não fiquem muito assustados, tá? Na parte das tarefas a gente vai fazer bem menos, e isso é algo para conhecimento, e assim como o módulo 1 e 2, isso são coisas que a gente vai, no decorrer do curso, continuar tratando e continuar mostrando, tá? Então, é um processo contínuo, tá bom? Então, mesmo que aqui tenham bastante informações sobre os objetivos, a gente vai tratar cada ferramenta individualmente e vamos tentar extrair o máximo que conseguir delas. É lógico que eu não espero que todos dominem todas as ferramentas, e nem é esse o objetivo do curso. O objetivo é que vocês... Só um minuto, Luísa, a Tainá, ela pediu autorização, pediu para entrar aqui, não chegou chamada para mim. Pede para ela pedir novamente. Desculpa, gente. Então, sobre o Drive, fazer upload de arquivos e pastas inteiras, né? Fazer a conversão de arquivos, isso é muito importante, principalmente hoje que a gente tem muitas pessoas gerando PDF, só que ninguém tem um leitor de PDF, né? Os programas que leem PDF, propriamente dito, são bem caros, são complexos, porque o PDF, esse tipo de arquivo .pdf, ele é de propriedade da Adobe, então, para poder ler ele, são recursos muito caros. Então, a gente faz a conversão desses arquivos para conseguir rodar no Google Drive, tá? Criar e configurar pastas para a gente poder se organizar, criar os arquivos diretamente do Google Drive, gerenciar e compartilhar esses arquivos, tá? E ver como você consegue fazer esse compartilhamento em etapas e para pessoas diferentes, com permissões diferentes para o mesmo arquivo. Fazer a pesquisa dentro do Google Drive e compartilhar esses arquivos a partir da sua etapa. Tem uma parte aqui que eu vou depois mostrar para vocês, que eu não coloquei aqui, que são os drives compartilhados, tá? Eu não coloquei aqui porque nem todos terão necessariamente esse poder de criar drives compartilhados, tá? Porque o drive compartilhado, ele é uma ferramenta muito boa, que permite que você não use, não dê propriedade para ninguém do arquivo, né? Então, toda vez que tiver algo compartilhado lá, ele fica de propriedade mútua. Só que como ele abre a possibilidade de você compartilhar coisas com pessoas fora da instituição, nem todas as contas têm esse poder, tá? Então, eu vou falar sobre ele, só que eu não coloquei ele aqui nessa parte, porque talvez nem todos tenham o acesso de criar esse tipo de drive compartilhado, tá bom? E, finalmente, a gente vai falar sobre o Google Sala de Aula, tá? Então, a ideia é que vocês já tenham
uma ideia de criar, já vão testando, e tudo que a gente viu nessas ferramentas a gente vai condensar aqui no Google Sala de Aula nesse primeiro momento, e depois é lógico que a gente vai partir posteriormente para outras ferramentas. Então, é criar a turma, incluir alunos, criar e recolher as tarefas, tá? Porque não adianta só saber criar e não saber como vai coletar aquela tarefa que foi criada. Perdão, gente. Fornecer um feedback, fornecer uma resposta, ou seja, como você vai fazer a troca com esse aluno, como que ele vai te responder, você vai poder falar, como ele vai tirar dúvidas, tá? Criar a lista de alunos com as notas no Planilhas e como incluir os documentos, planilha, apresentação, ou seja, todo o material que você quer para a aula dentro desse Google Sala de Aula, tá? Gente, até aí alguma dúvida? Gente, desculpa, mas tem bastante gente pedindo para mim aqui para entrar só que não veio. Só um minutinho, gente. Certo, gente. Então, eu vou falar um pouquinho agora para vocês sobre o cronograma da postagem dessas atividades, tá? Como eu disse, essas atividades elas serão postadas. Só um minuto, gente. Eu tô achando que eles estão entrando no link errado. Então, sobre a conta institucional, Giovana, provavelmente os alunos, quando for lidar com essa conta institucional da escola, ele vai ser necessário sim, tá? O que acontece? O Google ele libera você uma conta pessoal normal do Gmail para poder criar turmas, tá? Então, essa conta institucional, para poder ser lida como uma conta que é educacional, ela precisa ser essa institucional. Só ela você pode dar aulas através do Google Sala de Aula. Assim significa que eu não consigo criar turmas. Você consegue criar turmas com e-mail pessoal, só que o Google, quando ele passa, normalmente ele passa de tempos em tempos um levantamento e ele tem os termos que só contas educacionais podem dar aula. Então você pode usar o Google Sala de Aula para fazer outros tipos de coisas, sei lá, uma reunião de professores, alguma coisa nesse sentido, porque fora isso, não tem como. Desculpa, a gente estava falando aqui com as meninas que não estou conseguindo entrar. Não tem como você gerenciar a turma se for de fora. Então, se você não deixar os alunos com conta institucional, se eles entrarem com as contas normais, eles podem participar normalmente. Mas isso pode gerar um problema depois de você ter controle dos dados que você coletou com essa turma, tá? Então, às vezes vem um nome diferente, ou então uma coisa que acontece muito é entrar com e-mail de mãe, entrar com e-mail de irmão, entrar com e-mails diferentes, tá? Não, a simulação, Kátia, vai ser uma simulação. Então, para essa etapa, não vai ser necessário
nem necessariamente ter alunos, realmente, você pode criar um aluno ou 2 alunos teste para poder visualizar, tá? Isso está na orientação, mas depois, quando vocês começarem, eu acredito que os alunos já vão ter um processo de conta institucional, tá? Depois, Lênin talvez consiga pontuar isso um pouco melhor, mas acredito que os alunos terão também as contas institucionais, até para o próprio controle da secretaria, isso é interessante, tá bom? Bom, então vamos lá. Então, falando sobre o cronograma das postagens, o primeiro tema de comunicação direta, todos esses 3 atividades, elas vão ser postadas hoje, tá? Assim que a gente terminar aqui, ou talvez um pouco antes, se a gente não terminar a tempo, elas vão começar a ser postadas, tá? Então, a tarefa do Gmail, do Meet, do Google Groups, vão ser todas postadas hoje, tá? Até às 5 da tarde. Isso significa que assim que postar eu tenho que fazer? Não. Tá? Todas as tarefas, como eu disse, elas têm um prazo para serem realizadas. O interessante, o melhor, é serem terminadas até o dia da nossa videoconferência de fechamento na sexta-feira, porque é quando vocês podem vir com dúvidas. Então, assim, se você não fez nada, não entrou na atividade, não tentou realizar ela até a sexta-feira, é capaz de você de aparecerem dificuldades depois, quando você for tentar fazer, que não tiveram, que vocês não puderam esclarecer na videoconferência, tá? Então, nem que você não conclua, mas que você leia, veja, faça uma tentativa, né? Até porque eu acredito que vocês tenham uma organização nesse sentido, para poder realizar as tarefas, tá? Então, mas o fechamento das tarefas vai ser no dia 18, também às 3 da tarde, que é quando a gente abre o módulo 4, tá bom? Então, as ferramentas de comunicação direta, todas elas vão ser postadas hoje, tá? Então, vocês, se quiserem, já podem ir realizando, ou depois fazendo a preparação. Depois, as outras ferramentas de controle, elas vão sendo postadas uma por dia, tá? Então, o Google Agenda vai ser amanhã, também às 4 da tarde, que vai ser postado. Tá? Tudo isso já está programado, então ele já vai automaticamente. Depois do Google Drive, na quarta-feira, às 4 da tarde. E o Google Sala de Aula, na quinta-feira, às 4 da tarde. Por que a gente está fazendo assim? Primeiro, para que não tenha muitas coisas para que vocês tenham que fazer ao mesmo tempo. E que facilite vocês nessa organização de tempo. Tá? Depois, na sexta-feira, na própria quinta-feira, às 5 da tarde, a gente já vai postar a tarefa do teste, ok? Então, a partir da quinta-feira mesmo, vocês já vão poder realizar a tarefa do teste, mas também, mais uma vez, o teste vocês podem deixar para segunda-feira para fazer, para deixar para o fim de semana para realizar. Todas as tarefas podem vir. O ideal é que tragam as dificuldades que encontraram para a gente poder fazer o fechamento, tá bom? Dessa vez, o teste ele vai vir mais como não vou usar ele na videoconferência de fechamento, tá? Como a gente vinha usando para apresentar. Vou trazer mais a questão das dúvidas e realmente falar de algumas coisas, alguns erros que eu for vendo, algumas dificuldades que foram sendo apresentadas na realização dessas tarefas, tá? Então, o fechamento vai ser voltado muito mais para esse plantão de dúvidas, tá? Então, por isso que é importante que vocês venham com algumas dificuldades ou que me falem durante a semana que a gente converse, que me tragam tanto no WhatsApp quanto pela própria plataforma, para que a gente possa chegar na videoconferência e trazer as soluções para o que vocês encontrarem de maior dificuldade, ok? Pessoal, o que eu tinha que apresentar desse módulo é isso, né? O restante das coisas a gente vai, durante o processo dessa semana, que, como eu disse, é uma semana um pouquinho mais puxada, a gente vai fazendo as conclusões. Essa é a semana mais puxada, tá? Das tarefas. Depois a gente vai reduzir um pouco o volume dessas postagens e dessas tarefas, vai ser um pouco mais tranquilo. Então, qualquer dúvida, qualquer dificuldade, gente, de novo, me procurem e a gente vai estar aqui para esclarecer, tá bom? Alguém tem mais alguma dúvida a esse respeito dos prazos?
Pedro, Oi, André. Oi. eu fiquei com uma dúvida. No caso, o Google Sala de Aula, esse retorno das atividades vai ser após o nosso encontro? Que a gente tem o fechamento na quinta-feira, né, 3 horas da tarde. Aí, no caso, a O entrega das fechamento é na sexta, no dia Ah, 15. é na Isso, sexta. tá? Ah, certo. É dia Bom? 15, Então, verdade. Foi a data isso, que eu li errado. Então, tá bom, era só tá isso bom? mesmo. Então, gente, mas como esse módulo, ele, como eu disse, ele é um pouco mais puxado mesmo, se for necessário, a gente faz como a gente fez no módulo 1, tá? A gente retorna um outro vídeo, uma videoconferência para esclarecer ainda mais essas dificuldades que vocês foram apresentando. E aí, para a abertura do módulo 4, eu faço uma gravação de um vídeo, como fiz com o módulo 2, tá bom? Porque também, como eu disse, é um módulo mais simples. Esse módulo 3 é o que vai demandar um pouco mais de atenção, tá? Tanto de vocês quanto minha, com relação às cobranças. Então, assim, se vocês postaram alguma dúvida no sala de aula, se vocês estão com prazo apertado e precisam de alguma resposta mais rápida, gente, por gentileza, me mandem mensagem no WhatsApp, me procurem o mais rápido possível para eu tentar atender vocês o mais rápido, tá bom? Então, Leno, mas assim, não tá chegando nenhuma chamada das pessoas, eu tô achando assim, as pessoas que estão com problema, pelo que eu tô olhando nos prints que elas estão me mandando, elas estão com problema na internet, na conexão, então não tá chegando a chamada para mim. Acho que a conexão delas deve estar com um problema, deve estar oscilante, e aí ele não tá voltando o pedido, tá? Porque não está chegando aqui a chamada para mim, o pedido de aceitação. Pedro, deixa eu aproveitar e também te fazer outra pergunta. No caso, essa avaliação, digamos assim, que vai ter, vai ser naquele mesmo modelo do Google Forms? Sim, vai ser o mesmo padrão desse último do Chromebook, tá? Eu vou tentar fechar em 10 questões, não quero fugir muito disso, então eu quero deixar uma, duas questões de cada um dos temas, tá? Focar, porque essas questões são questões, vocês vão ver que elas vão ser um pouco diferentes, porque elas são questões que eu vou tentar trazer da maneira que ela é apresentada na plataforma de teste, tá? Da avaliação, para vocês também irem se acostumando com a linguagem que eles utilizam no momento de fazer a prova para o Educator, tá bom? Então, ela vai ser no mesmo formato do formulários, vocês vão clicar, responder lá, provavelmente múltipla escolha, ou marcar algumas coisas. Talvez eu introduza uma outra questão de resposta com resposta dissertativa, tá? Mas normalmente são respostas de uma palavra, algumas palavras, para poder concluir, ok? Obrigada. Imagina. Lênio, Paulo, Luísa, vocês querem dar algum recado? Querem falar alguma coisa? Então tá bom, gente. Então, consegui cumprir mais do que eu esperava. Achei que vocês... Eu estava preocupado que vocês iam vir cheio de perguntas ou cobranças nesse módulo, então fiquei satisfeito que vocês estão mais tranquilos. Acho que a gente aos poucos está se alinhando e as coisas estão caminhando mais eficientemente, tá? Então eu vou encerrar aqui a chamada de hoje, tá bom? Agradeço mais uma vez a presença de todos. Eu peço desculpas àqueles que não conseguiram entrar. Eu não sei se é um problema da conexão, um problema da chamada. Eu vou verificar aqui se teve algum erro, algum problema da chamada, para poder não acontecer novamente. De qualquer forma, essa vídeo está gravada, a gente vai publicar. Vou ver se conseguir renderizar ainda hoje, eu já publico ainda hoje, tá bom? E aí eles acompanham essa chamada. Para todos os outros, qualquer dúvida, mais uma vez eu estou disponível. E fique com Deus até sexta-feira, por enquanto. Tchau, tchau, gente. Tchau.